começar esta série gravando os mistérios do livro de Jó. E estes mistérios que estão no livro de Jó, estaremos estudando numa série chamada Os Mistérios de Jó. As características que nós temos de Jó, segundo essa biografia, que eu acredito ser uma autobiografia, este livro, provavelmente, quem passou para Moisés foi o seu sogro Jetro. Agora, por que eu acredito que Jó escreveu a sua biografia? Por causa dos detalhes e das riquezas de informações que ali foram escritas. Outra coisa que devemos levar em conta é que o livro de Jó foi escrito em forma poética e também em forma de prosa. Os dois primeiros capítulos, basicamente, os dois últimos capítulos foram escritos em prosa e o restante do livro foi escrito de forma poética. Esses dois primeiros capítulos e os últimos dois capítulos traz algo muito interessante e que é fundamental para compreendermos a essência deste livro. Muitos dizem, bom, o livro de Jó é uma lição que nos mostra por que sofrem as pessoas que decidem seguir a Deus. Na verdade, aqueles que decidem não seguir a Deus têm uma vida um tanto pior. E nós vamos ver isto claramente no livro de Jó. Jó era um homem extremamente rico e extremamente religioso. Não vamos entrar em detalhes com relação à riqueza, porque está nos primeiros versos e não há nada de mistério em toda a sua riqueza. Vamos estar trabalhando também os 7 animais que aparecem no final do livro. O que significa aqueles 7 animais? Jó, a partir do verso 6 do capítulo 1, diz assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles Satanás. Agora, por que Deus aqui está fazendo uma diferenciação entre os filhos de Deus e Satanás? Os filhos de Deus são aqueles que fazem a sua vontade. Logo, como Satanás não fazia a vontade de Deus, ele não era incluído nesta categoria. Todos os que fazem a vontade de Deus são chamados filhos de Deus, tanto no céu quanto na terra. No verso 7, diz assim: Então o Senhor disse a Satanás: Donde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Uma pergunta e uma resposta muito mal compreendida. E que nós vamos compreender agora um pouquinho melhor. Deus pergunta para Satanás de onde ele vem, não no sentido geográfico da coisa, e nós vamos ver alguns exemplos dentro da Bíblia com relação a isto. E Satanás responde a Deus segundo lhe foi feita a pergunta. Não responde que veio de um lugar geográfico, apesar de especificar a terra, ele acrescenta alguns detalhes interessantes na sua resposta para Deus. Em Gênesis capítulo 16 e versículo 8, Agar, serva de Sarai, está fugindo da sua senhora e um anjo aparece para ela e pergunta: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Não sabia o anjo de onde tinha vindo Agar? Claro que sabia. Agora olha a resposta de Agar. Agar sabia o significado da pergunta e ela diz assim: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Salmo 121, verso 1 diz assim: Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? É uma pergunta. Em algumas Bíblias eles tiraram a pergunta. Tá certo? Agora, em 2 Reis, tem uma passagem interessante com relação a Eliseu. O moço vai atrás do ouro de Naamã, do tesouro da prata, e quando ele volta, o profeta pergunta para ele: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi
nem a uma nem a outra parte. A pergunta de Eliseu aqui era: o que foi que você fez? Agora, em Jonas 1, verso 8 e 9, tem algo muito interessante que nós vamos trabalhar aqui com relação a esse de onde vens Satanás por parte de Deus. O barco está para afundar. Jonas trouxe problema, né? Aqui nós temos uma situação interessante, porque quando em determinado grupo, em determinada casa, não faz aquilo que é certo, ele põe em risco todos que estão à sua volta. É o que nos ensina a Bíblia. Olha só que interessante. Declara-nos, fala o capitão do navio, os responsáveis por aquela embarcação. Por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? Veja que interessante. Ele pergunta: de onde vens e qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse assim: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Notou alguma coisa aqui interessante? O que Jonas responde? Eu venho de adorar a Deus. Eu temo ao Senhor. É de onde eu venho. Diferente de Jonas, Satanás aqui, ele não está vindo a reconhecer a Deus como o seu Senhor, o seu Criador. E ao contrário disso, ele diz para Deus: venho de inspecionar o meu território e manter guarda sobre ele. Venho de rodear a terra e passear por ela. O rodear a terra aqui e passear por ela é no sentido de posse e não no sentido de turismo. Eu estava dando uma voltinha no mundo, na terra, para observar como estava tudo indo. Não, aqui ele está dizendo: eu venho do meu planeta, do meu mundo, aonde eu reino, aonde as pessoas não têm que lhe prestar obediência, aonde ninguém te adora. A história de Jó nos chama a atenção por um fato interessante com relação a Satanás. Ele se aproxima no primeiro e no segundo capítulo e aparentemente desaparece do livro. E as perguntas que surgem a respeito disto é: como pode? Ele chega, provoca toda esta situação e de repente desaparece. E Jó passa pelo que passou, recebe de volta aquilo que tinha e fica por isto mesmo. Por que permitiria Deus que Satanás fizesse isto e simplesmente o deixasse ir impune, sem pagar por aquilo que fez a Jó? Interessante que Satanás, ele não desaparece do livro a partir do capítulo 3, pelo contrário, ele aparece em vários outros capítulos, E nós vamos estar vendo isto com detalhe. E o mais interessante é que ele recebe sim a punição, ainda no livro de Jó. Você deve estar se perguntando: já estudei tanto este livro e nunca percebi isto. E nós vamos utilizar apenas a Bíblia Sagrada para poder estudarmos esta história. O nosso objetivo aqui é não utilizar fontes secundárias, mas vamos utilizar apenas a Bíblia Sagrada. É regra sobre regra, diz o profeta. É mandamento sobre mandamento. É regra e mais regra. É um pouco aqui e um pouco ali. Dentro das Escrituras Sagradas nós encontramos as respostas para as nossas inquietações.